Muito boa noite para você que tá aí esperando para essa live começar. Muito boa noite para você que tá assistindo essa live aí, né, no replay. Seja muito bem-vindo nessa live, seja muito bem-vindo nesse momento. E aí a gente já começa por aqui com essa música que é Mudei. Presta atenção na letra. Essa música é linda demais. Tem tudo a ver com a live de hoje. Só mais um pouquinho para você ver essa letra que é deliciosa e expressa mudanças na nossa vida. Ontem passou e o amanhã... Não canto nada, gente. Não canto nada. Bom, muito boa noite. Tô aqui para falar para você sobre mudanças, por que é preciso mudar. Mas antes de começar a falar efetivamente sobre mudanças, o que esse tema na verdade significa, o que esse tema na verdade impacta, como mudar faz diferença nas nossas vidas, faz diferença na minha vida, faz diferença na sua vida. Então aqui é para te trazer uma clareza, por que é preciso mudar. E desde já deixo meu oi para quem tá chegando. Alessandra, seja muito bem-vinda. Todo mundo que tá chegando por aqui, seja muito bem-vindo, que essa live possa falar aí ao teu coração. Gente, olha só, eu não tô com a iluminação tão boa aqui, porque toda a minha iluminação tá no meu escritório e eu acabei ficando em casa hoje, tô fazendo daqui de casa, mas quero saber se vocês estão me ouvindo legal, se estão me vendo, se mesmo com uma iluminação baixa dá para assistir, tá de boa? Marca aí, manda um joinha para mim, para eu saber se tá ok. E compartilha essa live com todas as pessoas que você quiser, que precisam mudar, que precisam de uma atitude de mudanças, que precisam passar por um processo de mudança. Se você lembrar de alguém, ó, pega o aviãozinho, compartilha a live aí, a gente vai ter uma horinha aqui para poder falar sobre isso. Beleza, tá ótimo. Então tá bom. Eu vou aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui a pergunta pra mim, tá? No decorrer aí da live eu já vou tentar responder, mas é importante também que você possa participar comigo, que você possa interagir, porque essa live eu não tô fazendo sozinha, eu tô fazendo pra você, mas que você possa também fazer junto comigo. Combinado? Vamos lá? Bom, mudanças elas impactam diretamente na nossa vida em várias fases. Na verdade, a nossa vida ela é uma constante mudança, né? Desde a nossa infância, nós vamos mudando de fases, nós vamos mudando de situações, circunstâncias. Eu não sei vocês, mas só de casa eu mudei 18 vezes. Eu mudava muito e toda vez que eu lembro que eu falo sobre mudanças, eu lembro dessa fase na minha vida quando os meus pais mudavam muito, quando a gente mudava demais. Então, assim, cada vez que tinha que fazer uma mudança numa nova casa, era aquele transtorno, era aquela bagunça, era aquele desconforto de ter que arrumar, de ter que desarrumar as coisas. Mas depois que estava tudo em ordem, as coisas fluíam, a casa era legal, a gente curtia aquele lugar que a gente estava. Eu já morei em outras cidades, enfim, né, mudanças aí eu participei de algumas, mas o que eu quero falar não é mudança física, embora ela também impacte na tua vida, mas são as mudanças que nós devemos fazer em nós mesmos, mudanças que nós devemos fazer na nossa vida. Essa é a principal, essa é a essencial, essa é a necessária. Mudança, na verdade, representa desenvolvimento. Quando eu falo sobre desenvolvimento humano, na verdade eu tô falando sobre mudança comportamental, eu tô falando sobre mudança de mentalidade, uma mudança de hábito. Quando eu falo sobre crescimento, eu tô falando de você mudar algo na sua vida que possa te trazer um benefício ainda maior.
a mudança, né? A gente fala porque é preciso mudar. Muitas pessoas usam desenvolvimento, usam crescimento, enfim. Eu gosto de falar mudar, porque o mudar, ele muda o significado, né? Redundante o que eu falei agora, mas é exatamente isso. Ele traz uma outra visão, ele faz com que você olhe por um outro olhar, um outro ângulo, tudo aquilo na tua vida. E para começar, eu quero fazer aqui uma metáfora, quero trazer uma metáfora para você poder pensar no que no decorrer da live eu vou falar. Você já participou de reforma em casa? Eu falei sobre mudança física de casa para casa, né? De uma casa para outra. Mas o que eu quero exemplificar aqui é sobre reforma. Eu não sei quantas vezes ou se você já passou por uma reforma morando dentro da mesma casa. E essa reforma, quando você começa a mexer na estrutura da casa, ela tem toda uma estrutura pronta. E você começa a mexer nessa estrutura, ela de certa forma traz um desconforto. Ela traz um incômodo, ela traz sujeira, né? Muitas vezes se faz um planejamento e esse planejamento nem sempre ele é atendido dentro do tempo que você planejou. Você faz um orçamento, mas nem sempre o orçamento fica naquilo que você projetou, naquilo que você, né, direcionou. Enfim, quando nós mexemos com reforma, que é uma forma de mudança, morando dentro do mesmo ambiente, é muito desconfortável, é muito incômodo, traz muita sujeira, traz muita bagunça, que às vezes você começa a pensar assim, meu Deus, por que eu fui mexer com isso? Antes eu tivesse ficado do jeito que tava, né? Porque às vezes você vai lá, quebra uma parede, porque eu quero mexer naquela parede, aquela parede tá com vazamento, tem que mexer em outras coisas, quando você vê, não é só a parede, é toda a parte elétrica, é toda a fiação, enfim. Quando nós mexemos numa estrutura, a gente não sabe muitas vezes por dentro como essa estrutura está. A gente começa a quebrar, começa a fazer, né, essas reformas e acaba encontrando ou tendo surpresas às vezes que a gente não esperava. O que eu quero trazer nessa exemplificação é que, apesar de desconfortável, apesar de incômoda, apesar de ser uma mudança que naquele momento que está acontecendo, ela tira você do eixo, ela faz com que muitas vezes você perca a paciência, dá uma agonia, que parece que aquilo não vai acabar, mas uma hora acaba. E quando esse processo de reforma, quando esse processo de mudança, ele acaba, que você coloca todas as coisas no lugar, que você adapta tudo que você queria, que você olha e ficou do jeito que você imaginou, não é gostoso? É bom demais, porque aí você olha para tudo aquilo, você lembra da bagunça que teve, mas aí qual é a frase que a maioria das pessoas falam? Valeu a pena. Apesar de todo o desgaste, apesar de todo o transtorno, apesar de todo o desconforto, valeu a pena, porque mudar vale a pena. Ao longo da nossa vida, nós vamos sofrendo etapas de mudanças, mas chega um determinado momento que as mudanças têm que acontecer por uma tomada de consciência muito clara nossa, por poder enxergar realmente aquilo que não está bom, aquilo que não está satisfeito, aquilo que você não está satisfeito, aquilo que você já não se sente mais feliz no que você faz, ou como você está, ou na forma como você está vivendo. Talvez esse seja o momento de mudar, né? Toda vez que eu faço um atendimento, ou muitas pessoas que conversam comigo perguntam sobre isso. Por que eu preciso mudar e quando que é o momento de mudança? Eu acabei de falar aqui para vocês que mudança traz crescimento e gera desenvolvimento. Existe um aprendizado muito grande quando nós estamos passando por um processo de mudança. E mudança interna que reflete na mudança externa. Quando você muda aqui dentro, você muda as coisas à sua volta. Então toda mudança que você gera internamente, você acaba refletindo fora. É preciso ter, claro, uma certeza ou uma clareza do que se quer, mas essa mudança ela vai trazer resultados para a tua vida. Dependendo de como você estiver fazendo esse processo ou lidando com essas mudanças, elas podem ser tão satisfatórias, tão boas, como também nem tanto assim. Por isso que essa live é para te falar que você pode fazer a mudança de uma forma assertiva.
Mas eu quero, né, já iniciei, mas falando aqui, pegando a minha colinha aqui para falar para vocês, o que na verdade, o primeiro ponto que nós precisamos observar quando as coisas não estão encaixadas, as coisas não estão boas do jeito que a gente quer, e só que a gente não consegue se mexer. Grande parte das pessoas, isso aconteceu comigo, talvez esteja acontecendo com você, pode ser que esteja na zona de conforto. Existe uma zona de conforto que é muito confortável, que é aquele lugar onde nós queremos ficar para não mexer com essa estrutura. E zona de conforto, por mais confortável que seja, ela mata. Eu uso sempre esse exemplo, já fiz aqui em outras lives e vou recapitular, porque o nosso cérebro ele aprende quando a gente repete, então vou recapitular para vocês, porque é exatamente esse exemplo. Só que antes, deixa eu falar aqui boa noite para quem tá chegando, sejam muito bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa live. Se você conhece alguém que precisa de mudança, compartilha a live. Compartilha aí, fala que está acontecendo uma live que vai talvez trazer um direcionamento para essa pessoa que precisa de mudança, que quer mudar e não sabe como. Então, olha, muito obrigada por você estar aqui comigo. Comenta, pergunta, eu vou vendo aqui e vou respondendo na medida que eu for enxergando aqui vocês, tá? Mas muito bom ter vocês aqui comigo. Eu tô vendo que tem gente, né, de longe aqui, e a Pan tá, né, uma hora dessa conseguiu assistir, né, Pan, que bom. Espero que você consiga inteira, se não pelo menos um pouquinho. Mas se você depois está assistindo aqui, se você está pegando pelo IGTV, essa live aqui vai ficar salva. Então, se você está assistindo pelo IGTV, que ela faça diferença na sua vida e que você possa enxergar coisas que hoje talvez você não consiga enxergar de uma forma clara e possa tomar a atitude certa. Então, falando sobre mudanças de vida, mudanças na vida, né? A mudança que precisa começar dentro de nós para refletir fora, dentro daquilo que a gente quer. Mudança traz crescimento, traz desenvolvimento, traz muito aprendizado. Mas o primeiro ponto onde nós precisamos enxergar, então, a necessidade de mudança é quando você está na zona de conforto. Zona de conforto, como eu disse, é confortável, mas ela mata. Imagina assim, imagina você pegar um sapo e jogar ele num caldeirão de água fervendo. O sapo vai ficar ali? Não. O sapo ele vai pular, porque o sapo ele não suporta água quente, água fervendo, então nem pensar, porque o ambiente que ele está acostumado é água fria. Agora pega esse mesmo sapo, coloca ele num caldeirão de água fria e acende o fogo, deixa esquentando aos poucos. O que vai acontecer com esse sapo? Ele se ambienta ali na água gelada, na água fria. Aquela água vai esquentando aos poucos, ele vai se acostumando, ele vai se adaptando àquele ambiente, ele vai se adaptando àquela água. Gente, quem aí já tomou banho de banheira, né? Entrou numa banheira morna ou tomou um banho morno, aquele banho que relaxa, água morna relaxa. Então ali o sapo vai ficando relaxadinho, relaxadinho, quando a água ferve ele morre cozido. Zona de conforto na sua vida, ela faz isso. Por mais confortável que pareça ser, que traz um comodismo, né? Faz com que você fique numa situação cômoda. E o comodismo, ele traz outras consequências. A zona de conforto pode matar você. Pode não fazer com que você talvez tenha a ação de mudar, de pular daquela panela de água fervendo, entende? Então, assim como essa pequena metáfora que eu trouxe pra você, gente, eu adoro trabalhar com metáfora. Opa, que bom que você adorou. Eu acho que você perdeu o que eu falei da construção da reforma, né? Mas essa do sapo é muito boa. Ela exemplifica bem exatamente o que é estar na zona de conforto. Então, o primeiro ponto que é você reconhecer a sua zona de conforto, a sua pior zona de conforto, né? Para pensar aí. Qual é a sua pior zona de conforto hoje? Talvez seja a dependência emocional, talvez seja a dependência financeira, talvez seja a sua necessidade de segurança, talvez seja a falta da coragem, ou talvez seja o medo. Qual é a sua zona de conforto? Qual é a sua principal zona de conforto hoje? Agora para pensar.
Se você observar a sua zona de conforto, vamos imaginar que ela seja o medo. E quem assistiu minha live anterior sabe que eu falei sobre emoções que paralisam. E o medo é uma emoção natural do ser humano, que ela pode tanto paralisar quanto impulsionar. Mas na grande maioria das vezes ela paralisa. Porque o medo ele vai impactar você e vai impactar as suas ações, gerar um conflito interno de situações que você não consegue enfrentar. Mas isso só está dentro de você. Então imagina que a sua principal zona de conforto é o medo. O que você faz com esse medo? O que essa zona de conforto pode estar te prejudicando hoje? Para pensar. Se eu tô com medo de agir, de pular desse caldeirão de água fervendo, porque a água tá fervendo e vai me matar, o que tá impactando? O que tá fazendo? O que tá acontecendo comigo? Né? O que tá acontecendo na minha vida se eu continuar nessa situação? Agora, imagina essa zona de conforto, se você permanece nessa zona de conforto no teu futuro. Quais são as consequências para você hoje e para você no teu futuro? Para fazer uma reflexão. Zona de conforto, o que ela faz com a gente? Procrastinação faz com que a gente procrastine. Faz com que a gente acabe se auto-sabotando ainda mais. Faz com que a gente entre nessa comodidade, nesse comodismo. E aí ali, dentro dessa zona de conforto, você vai aceitando as coisas como elas são. Você não vai tendo forças para fazer o que precisa fazer, né? Muitas pessoas, como eu falei, chegam para mim e falam assim, olha, eu preciso de mudança. Eu preciso mudar os meus comportamentos. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar os meus resultados. Veja que são tudo forma de mudanças. Só que para que isso aconteça, precisa pular desse caldeirão que está matando você. Então, o primeiro ponto para se enxergar de quando é preciso mudar é o que está acontecendo para que você fique na sua zona de conforto, né? Lembra, zona de conforto, se você estiver anotando, se você quiser anotar, se fizer sentido para você, zona de conforto ela gera muito mais procrastinação. Se você é uma pessoa que tende a procrastinar, e você vai acabar procrastinando muito mais, porque é aquilo assim, eu preciso fazer. Ah, não, eu vou fazer. De repente você programa ali ter uma atitude para mudar alguma coisa na sua vida. Aparecem outras coisas e aí você deixa aquilo para lá, mas aquilo que você ia fazer traria um resultado melhor do que isso que você tá pegando para fazer agora, entende? Aí não só a procrastinação, você se auto-sabota, você permite com que a sua auto-sabotagem faz com que você fique ainda mais nessa zona de conforto, que tá confortável, então eu vou ficar aqui, eu não vou mexer muito com, né, porque vai trazer um desconforto, vai trazer ali um momento ou uma situação desfavorável para mim, eu não quero mexer com isso. É natural, às vezes, a gente não querer enfrentar problema. Só que o que acontece, o que está acontecendo quando você está na zona de conforto? De certa forma, você está fugindo daquilo que você precisa ser, de quem você precisa ser ou daquilo que você precisa fazer. E fugir de situações não traz benefício nenhum. Pelo contrário, enquanto você está fugindo daquilo que você precisa fazer, você está gerando mais insatisfação, mais frustração, e com isso você vai entrar num ciclo talvez vicioso, que lá na frente você pare para refletir e olhe para trás e não tenha história para contar. Talvez a sua vida não tenha feito tanto sentido. E quando eu faço, sempre que eu faço live, eu sempre trago uma reflexão para que você possa parar e pensar qual é o seu tempo máximo de vida, até onde você quer chegar, qual é a sua expectativa de vida. E dentro dessa expectativa de vida, para avaliar o quanto tempo você ainda tem. Sei lá, se você quer viver até os 90 anos, faz aí a subtração da idade que você tem hoje, quanto tempo tem ainda para que você possa trazer mudanças. Eu acredito que em determinado ponto da sua vida você foi levando, você foi sendo conduzido na vida para chegar onde você chegou, mas daqui para frente depende de você. Talvez chegar onde chegou fez você ficar na zona de conforto. Mas como é que se sai da zona de conforto então? O ideal seria que nós pudéssemos tomar consciência natural e perceber, não tá bom, eu preciso sair agora, eu preciso mudar agora.
Só que, de uma forma consciente, dificilmente nós tomamos decisões ou nós temos atitudes de mudanças. Quando nós saímos da zona de conforto, e para sair da zona de conforto, vem por uma tomada de consciência pelas dores emocionais que nós estamos acumulando, pelos medos que nós estamos acumulando e pelas frustrações que muitas vezes também nós acumulamos. Vou dar um exemplo prático. Imagina que, até pegando esse exemplo da pandemia, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Essa pandemia, ela está trazendo muitas mudanças. Está fazendo com que pessoas gerem mudanças internas, externas, muitas vezes positivas, outras nem tanto. Está gerando um conflito muito grande, incertezas, ansiedade, enfim. Mas imagina que agora, nesse período de pandemia, várias empresas podem falar assim, uma empresa X, pode falar assim, olha, vamos ter um corte aqui na empresa e vamos ter que selecionar alguns funcionários para ser mandado embora. Desculpa, gente. E ali aquele funcionário que tá ali acomodado, fazendo sempre a mesma coisa, nunca se mexeu para fazer algo de diferente, cumpriu o papel dele. Ele foi contratado para cumprir um papel e ele estava ali cumprindo o papel dele. E aí ele recebe a notícia que vai ter um corte na empresa e que talvez ele seja mandado embora. O que vai gerar nele? O que vai trazer nele ali? O medo. Vai gerar um medo de, opa, peraí, se eu perder meu emprego? Não, mas... E ele, nesse momento, ele começa a fazer coisas para chamar a atenção ou para ter um argumento para não ser mandado embora que ele podia ter feito muito antes, entende? O medo faz com que você, de certa forma, se mobilize a tentar fazer alguma coisa, porque senão você pode perder muito, né? Nesse exemplo que eu tô dando, eu tô falando do medo. Lembra que eu falei que medo ele pode impulsionar ou ele pode te paralisar. Dependendo das circunstâncias que você está vivendo, ele vai te impulsionar para viver coisas novas. E o exemplo que eu tô dando é porque ele impulsiona. No medo de perder o emprego, ele se mexe, começa a ser proativo, começa a fazer outras coisas, faz além do que ele já estava acostumado. Por quê? Porque senão ele perde o emprego. Então ele faz algo, ele se movimenta, ele muda o comportamento, muda a atitude para que ele possa permanecer no emprego, entende? Da mesma forma acontece com dores emocionais, quando nós já estamos com dores emocionais profundas que nós trazemos ao longo da nossa vida e frustrações. Uma frustração profissional, uma frustração em relacionamento, isso faz com que a pessoa se mexa para mudar. Só que, de certa forma, seria natural nós termos uma consciência saudável, inteligente emocionalmente para mudar enquanto é tempo, antes de sentir a dor, antes de sentir o medo, antes de fazer com que essa frustração possa tomar conta de você. Mas nós temos o hábito de nos acomodar e entrar nessa zona de conforto. Então, quando as dores, os medos, as frustrações batem na nossa porta, é o momento que a gente começa a perceber que, olha, o tempo está passando, eu preciso tomar uma atitude. Aí num momento que você fala assim, eu preciso tomar uma atitude, mas como tomar atitude se eu me acostumei tanto com o que eu estava vivendo? É aí que vem uma outra parte aí, que talvez venha aquilo que muitas vezes nós não sabemos, que é você, pelas suas dores, pelos seus medos, pelas suas frustrações, você assumir a autorresponsabilidade pela tua vida. A autorresponsabilidade. Nós fomos acostumados a sempre... e quando eu falo nós somos acostumados, gente, porque dentro de pesquisas, observações que eu faço, até avaliando mesmo todos os atendimentos que eu já fiz até hoje, enfim, é sempre a culpa é do outro, é sempre a responsabilidade. Mas eu cheguei onde eu cheguei porque o outro fez isso. O outro pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos, seu chefe, seu pai, sua mãe, o outro. Nós temos por hábito, e isso vem desde Adão e Eva, né, a colocar a responsabilidade pela falta daquilo que nós temos que fazer ou que nós não fazemos no outro. E isso acaba virando um hábito. Mas eu não fiz porque não deu,
para fazer, porque tinha uma circunstância ou tinha alguém que me impedia. O ponto aqui é assumir a autorresponsabilidade. E eu vou falar uma coisa aqui que durante muito tempo eu não gostava muito dessa frase não. Mas o que acontece? Todo mundo só tem aquilo que aceita. Talvez a vida que você esteja levando hoje, dentro da zona de conforto, talvez aí os seus medos, as suas dores, as suas frustrações já estejam aí batendo em você para que você tome atitude para mudar. E é preciso mudar, porque dentro de um processo de desenvolvimento, dentro de um processo de crescimento, essas mudanças elas trazem muitos benefícios. Só que dentro, né, desse comodismo e do hábito de falar é o outro ou é a circunstância que faz com que você não se mexa, você está aceitando essa situação. A sua realidade é você quem cria. Então, qual a realidade você está criando para a tua vida? Qual a realidade você vai criar para a tua vida? Qual é a realidade que você está criando hoje? Qual a realidade você quer trazer amanhã? Como você quer viver amanhã? Porque tudo começa no hoje. Você tem o seu passado como uma referência do que você foi sendo impulsionado. Você tem o hoje, que é o momento de atitude, para que amanhã você alcance aquilo que você deseja, aquilo que você tem como objetivo, aquilo que você tem como uma meta de vida. Entende? Então é assumir a autorresponsabilidade. Então eu preciso identificar minha zona de conforto. Uma vez que eu identifiquei minha zona de conforto, o que ela está gerando em mim? Quais são as dores? Quais são os medos? Quais são as frustrações que está trazendo? Que está me incomodando? Que a água ali está fervendo? E se você perdeu o início da live, você vai ter que voltar para entender por que eu estou falando de água fervendo, tá? Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, compartilhe a live, muito bom ter você aqui. Mas se você perdeu o começo, eu te aconselho a assistir desde o início para você entender perfeitamente o que eu estou falando aqui a respeito de você estar numa panela de água fervendo e isso tá matando você, tá bom? Eu não vou explicar, você volta lá e vê, mas tomei a consciência. E um detalhe, deixa eu só complementar. Quando nós não tomamos consciência pelas dores, pelos medos, pelas frustrações, o que isso acontece? Faz com que você fique na zona de conforto. Zona de conforto mata, por mais confortável que seja, e pode te levar a depressões, a crises de ansiedade, a dependências de remédio, a ter que fazer tratamentos sérios e muitos, inclusive, morrem, literalmente, porque não fizeram nada. Porque se acostumaram a viver daquele jeito, porque aceitaram a viver aquela vida. Você só tem o que você aceita. Então, você precisa assumir a autorresponsabilidade pela tua vida. É você tomar as rédeas do controle da tua vida para fazer o que precisa ser feito e mudar o que precisa ser mudado. E eu não tô falando aqui, nessas mudanças, que você vai mudar tanto que vai impactar em relacionamentos. Vai impactar de forma positiva. Porque quando você começa essa mudança de dentro para fora, os benefícios são tão visíveis que as pessoas ao seu redor começam a querer fazer essas mudanças também. Você acaba incentivando, motivando de alguma forma a que outras pessoas também queiram fazer essas mudanças que são necessárias. Poxa, eu quero mudar de carreira. Sai da zona de conforto. Eu quero mudar de relacionamento. Sai da zona de conforto. Eu quero mudar a minha vida espiritual. Sai da zona de conforto. Eu quero mudar a empresa que eu trabalho, eu quero mudar o cargo que eu tô. Enfim, sai da zona de conforto. Toma consciência. O que tá barrando você? O que tá fazendo você ficar nessa zona de conforto? E aí, quando você passa a assumir a autorresponsabilidade, quando eu sou responsável. E tem uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus clientes, que a grande parte das pessoas fala, então a culpa é minha por estar assim. Não atribua culpa. Culpa traz peso. Autorresponsabilidade traz conserto. Entenda isso.
Culpa, quando você fala a culpa é minha, você acaba atraindo um peso sobre a sua vida, de condenação, de julgamento, e aí você não faz nada. Quando você fala eu tenho responsabilidade, a responsabilidade é minha, você atribui internamente isso de uma forma consciente, a sua consciência, a sua mente, ela interpreta dessa forma, que na autorresponsabilidade você cria condições para mudar o que precisa ser mudado, para trazer conserto aquilo que não está bom para você, entende? Muito bem, uma vez que eu assumi a autorresponsabilidade da minha vida, né, passei pela consciência, tomei as rédeas, assumi a autorresponsabilidade, eu passo a ter uma visão diferenciada, e é natural que você tenha essa visão diferenciada. Eu tenho uma visão do meu passado, daquilo que eu não quero mais viver. Quer voltar para a zona de conforto? Não, não quero. Eu não quero mais viver aquilo. Então você passa a olhar a sua história como uma história que fez você chegar até aqui, mas você não é a sua história. A sua história fez você chegar até aqui, mas a sua história não define quem você é. Quem define quem você é são as ações que você vai ter dali para frente, são as ações que você tem diante da vida que você está optando, diante das decisões, dos objetivos que você está buscando, entende? Ô, Juanzinho, obrigada, querido, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. E nessa visão, primeiro a gente tem uma visão de passado, aquilo que eu não quero mais mudar. Então é importante, se você está acompanhando, está podendo fazer essa reflexão na sua vida, para e olha o que você hoje não quer mais viver. E hoje, o que você está vivendo no seu presente? E amanhã, o que você quer viver? Com base nisso, você passa a ter uma visão sensível, uma visão positiva de uma mudança que você vai fazer acontecer. Essa visão sensível, eu costumo dizer, né, que é você fechar os olhos e você fazer essa visualização mesmo interna dessa mudança. Imagina assim, eu tô no meio de uma reforma da minha casa, tá uma bagunça, mas se você fechar os olhos e imaginar a casa depois de pronta, né, toda ela arrumada, o seu estado emocional vai mudar. Então passa a ter uma visão sensível daquilo que você está criando. Então eu saí da zona de conforto, eu tomei consciência, assumi a autorresponsabilidade da minha vida e eu mudei a minha visão. Eu mudei a visão que eu tinha do que eu estava tendo anteriormente, do que eu passo a ter hoje e do que eu passo a ter a visão sensível para amanhã. É aquela coisa de você estar num lugar, mas imaginar o outro e poder sentir. E quando eu falo fechar os olhos, tem um poder muito grande em quando você fecha os olhos. Porque de olhos fechados, nós temos as melhores sensações do mundo. Quando você beija alguém, você não beija de olhos abertos, você fecha os olhos para sentir o beijo. Quando você abraça alguém, você já reparou que você fecha os olhos quando você abraça? Você abraçou e fechou os olhos? Porque você está sentindo aquele abraço. Então, quando você vai visualizar, ter essa visão sensível, eu saí da zona de conforto, agora eu estou criando essa visão para que aconteça, para mudar o seu estado emocional, para mudar as suas atitudes, para mudar a sua forma de pensar. Fecha os olhos e sente essa mudança em você. Sente você alcançando essa mudança, entende? Existe todo um processo para isso. Eu tô dando aqui para vocês algumas dicas que são valiosíssimas para que você possa gerar mudanças na sua vida. Mudar é necessário para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você tenha grandes aprendizados, para que você tenha histórias para contar, para que você possa olhar e fazer a sua vida ter sentido. Muitas pessoas querem deixar heranças para os seus filhos. Só que herança material, ela pode se acabar. Mas o legado que você vai deixar, esse não vai se perder. Então procura trabalhar um pouquinho em você sobre o que você quer deixar. Eu quero deixar um legado ou eu quero deixar uma herança? Porque se você olhar, eu quero deixar um legado, você vai mudar a sua mente, você vai mudar a sua atitude, você vai sair da zona de conforto, você vai entender que você pode ir além e fazer acontecer. Porque todos nós temos as mesmas capacidades, temos as mesmas condições. O que faz a diferença é
você só tem aquilo que você aceita. Talvez você não veja a condição, ou não esteja vendo dessa forma, tendo essa visão sensível, porque você tá tão ali naquela zona de conforto, tão ali acostumado, acomodado a viver daquele jeito, que você acha que a vida é assim. Não, a vida não é assim. A vida, ela é de muito mais possibilidades e muito mais oportunidades do que você pode imaginar. Basta você tomar o quê? Uma atitude, e é isso que eu vou falar. Então, quais são as necessidades? O que é necessário, não quais são as necessidades não, né? O que é necessário para que você possa fazer essa mudança acontecer? Primeiro de tudo é decisão. Você pode estar aí sofrendo suas dores, seus medos, suas frustrações, mas se você não decidir pular dessa panela fervendo, você vai morrer cozido. Decisão. Uma decisão sem ação, ela não gera resultado. Então, uma vez que você decide mudar, você precisa ter o quê? Atitude. É a sua atitude que vai fazer a diferença. Ah, mas eu não sei como fazer. Por isso que você pode gritar e pedir ajuda. Um grande problema que a grande maioria das pessoas tem, e quando eu falo grande maioria, eu tô usando muitas referências minhas, tá? Porque eu também era assim. É não pedir ajuda. Não pedir. Esses dias eu comecei a fazer terapia, porque todo coach precisa de um coach, todo psicólogo precisa de um psicólogo. Então eu, dentro do coach e trabalhando também com gestão emocional, eu comecei a fazer terapia. Para mim é bom, porque eu reconheci as minhas crenças, reconheci várias deficiências minhas ao longo da vida, né, que eu fui aceitando, que eu fui me acomodando, e que ao longo do tempo a gente percebe que não tá bom, preciso fazer alguma coisa. Só que durante muito tempo eu fui completamente avessa a qualquer ajuda psicológica, qualquer ajuda terapêutica, até me formar uma coach, até ser uma profissional de desenvolvimento humano que não faz terapia, mas de certa forma faz um processo terapêutico que leva as pessoas a terem essas mudanças, a mudarem a sua forma de vida. E eu passei a analisar isso com outros olhos. E conversando com o meu terapeuta, ele falou assim pra mim, porque eu contei os episódios que eu tive de depressão, né? Uma delas até foi uma depressão muito profunda, muito forte, com pensamentos suicidas, inclusive. Era muito, muito pesado pra mim. E aí ele fez uma pergunta pra mim, ele falou: e você não procurou ajuda? Não. E sabe por que eu não procurei ajuda? Porque eu achei que eu era forte o suficiente pra sair daquilo sozinho. Eu saí, mas eu não saí sozinha. Eu tive uma ajuda fundamental, e esse eu falo pra todo mundo. Quem me ajudou a sair daquele poço sem fundo foi Jesus. Só que Jesus, ele te tira e ele te dá um caminho para que você trilhe, né? Ele te mostra um caminho para que você trilhe, porque são as suas atitudes que vão fazer a diferença. Oi, Rê, seja bem-vinda, tudo bem? Kel, minha coach preferida, a minha coach querida, Terapia Vida. Eu até então não sabia que era isso, gente, mas é vida, sim. E aí eu achei engraçado, né? Achei engraçado mesmo. O meu terapeuta falar assim pra mim, né? Você não procurou ajuda? Você estava vivendo tudo isso e não procurou ajuda? Não. O que aconteceu? Eu saí dessa. Jesus realmente me tirou desse poço sem fundo e mostrou a minha vida como ela era, para que eu pudesse fazer uma mudança. Só que ele perguntou para mim, assim como, se você observar, eu não tô aqui fazendo nada religioso, tá, gente? Eu só tô fazendo uma reflexão do que Jesus ele fala na palavra dele. E todas as vezes que ele ia curar alguém, todas as vezes que ele ia mudar a vida de alguém, ele perguntava o que aquela pessoa queria. Porque decisão. Ele não fazia nada sem que a pessoa tomasse uma decisão. E ali foi tomada uma decisão, eu queria sair daquele buraco. Então eu tive essa ajuda, mas Jesus me tirou e me mostrou um caminho. Falou: agora você que tem que trilhar esse caminho. Então entende que esse caminho, eu podia ter ido procurar um terapeuta, mas eu não fui. O que fez? Eu trouxe toda a minha força, achei que eu fosse dar conta, vamos lá, você dá conta. Só que a gente não caminha sozinho.
Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de profissionais, profissionais que possam te dar uma clareza, que possam te fazer com que você, te ajudar a enxergar de uma forma diferente. Então eu tomei uma decisão, mas eu também preciso tomar atitude. A atitude é entrar em ação, é fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes esse como fazer é que a gente não sabe. Por isso que existem profissionais, por isso que existem bons terapeutas, por isso que existem bons coaches, tá? Existe bons coaches para poder te ajudar a mudar o seu comportamento, a fazer a diferença na sua vida. Existe sim pessoas que podem fazer diferença e podem junto com você trilhar esse caminho de transformação, entende? A Pan tá dizendo aqui, né? A maioria das pessoas pensam a mesma coisa. Eu vou conseguir sozinha, ou existe também um preconceito muito grande. Também passei por essa fase. E é exatamente assim. Eu posso dizer que eu era muito preconceituosa com relação a psicólogo. Era aquela coisa de não mostrar vulnerabilidade. Muitos de nós não querem mostrar a vulnerabilidade, não quer falar realmente o que sente, o que pensa, como tá agindo, não quer, na verdade, assumir a autorresponsabilidade, entende? Porque quando você está diante de alguém que você está contando e está sendo vulnerável, você está se desnudando ali. E isso é muito difícil para as pessoas. Foi para mim, talvez esteja sendo para você, talvez esteja sendo para pessoas que você conhece, você poder ali ser vulnerável, ser quem você é. A questão é que por não assumir a nossa vulnerabilidade, não tomar a atitude certa, o que a gente faz? A gente acaba usando máscaras para tentar ser alguém que a gente não é. E aí a gente vai mexendo com a nossa autoestima, a gente vai mudando a nossa autoimagem, baixa a nossa autoestima, não temos a coragem, não temos a atitude certa, assertiva para entrar em ação. Então tudo isso impacta no quê? Em como a sua vida vai ser, em como você realmente quer que ela seja, nos bons relacionamentos que você pode ter, no lado profissional de viver aquilo que você nasceu para ser, nasceu para viver, entende? Deixa eu ver o que estão dizendo aqui. A Pan, né? Oh, amor, obrigada, você é uma excelente coach. Ganhei meu dia, ganhei minha noite. Aceitar que podemos fraquejar é dolorido, é preconceituoso, por isso nos fechamos e adoecemos. Exatamente, Rê. Nós dificilmente aceitamos. E aí vem o terceiro ponto que eu quero falar sobre a questão de atitudes, o que é necessário fazer para que aconteçam mudanças naturais e assertivas nas nossas vidas, né? Dificuldade de falar de fraquezas, é muito comum esse comportamento, ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Somos seres humanos e com os obstáculos e com as fraquezas nos tornamos mais fortes. E nesses tropeços sempre tem um recomeço maravilhoso. É exatamente isso. Só que esse ponto de você poder se olhar, se ver, né, como você realmente é o que vai fazer a diferença na sua vida. Um processo, por exemplo, de coach, é você fazer o processo tendo um profissional para te acompanhar, mas é como você fazer um processo de frente para o espelho. É você se olhar ali mesmo de frente para o espelho, né? Você poder olhar no espelho diretamente nos teus olhos e falar quem você é. Assumir quem você é, tanto nas suas forças quanto nas suas fraquezas, que todos nós temos. E identificar que se as minhas forças estão aqui, eu posso impulsioná-las. Mas se as minhas fraquezas estão aqui, eu posso trabalhá-las, eu posso melhorar. Isso é possível, né? Eu não tenho medo de falar das minhas fraquezas quando falo delas. Você sabe que hoje eu atendi... É normal, viu, Kel? Hoje eu atendi uma cliente... Eu tava fazendo a entrevista, sempre faço, né, um pré-atendimento para poder entender a necessidade do cliente em si, seja ele, né, a pessoa jurídica, seja empresa ou pessoa física. E eu conversando com ela, eu fiz uma pergunta: o que faz você me escolher? O que fez você me escolher? Que ela falou que faz 1 ano que ela tá tentando falar comigo, mas que ela estava procrastinando.
a vida dela, não era decisão, ela não tomava decisão, ela estava exatamente do jeito aqui que eu tô comentando com vocês, né? Então, assim, com todo o respeito a essa minha cliente, né, guardando, né, a pessoa que ela é, mas ela me falou o seguinte, ela falou: Vivi, o que me fez decidir que você seria a pessoa que iria me ajudar nessa transição, nessas mudanças que eu preciso fazer, é exatamente como você mostra as suas vulnerabilidades. Depois que eu aprendi que a gente não pode ser forte o tempo todo, porque senão você tá usando máscaras e parece que a sua vida é perfeita e não é. Nós temos as nossas fraquezas, e ela assistiu uma palestra que eu dei há um ano atrás, exatamente um ano atrás, e que eu falei de algumas situações da minha vida que me fizeram chegar até ali, de como eu vivia naquele momento, mas o quanto aquilo me fortalecia para que eu continuasse fazendo. E vejam, eu estou falando isso para vocês usando a minha referência sem mérito nenhum para mim, tá? Muito pelo contrário. Mas foi isso que ela viu que eu não usava. Ela usou essa expressão, ela falou: Vivi, você não estava usando máscara, você estava sendo verdadeira, e eu senti confiança em você por isso. Então eu tô pegando esse exemplo para você ver que muitas vezes você ser vulnerável, você mostrar realmente quem você é, não vai te prejudicar, vai contribuir para que você tenha mais autoridade naquilo que você faz, naquilo que você fala, em quem você é, e você poder mostrar uma pessoa, um ser humano muito mais leve, muito mais natural, muito mais dentro da sua essência, do que simplesmente ficar vivendo conforme a sociedade quer que você viva, né? Você buscar aquilo que faz sentido para você, ou do que simplesmente ficar à mercê do que as pessoas acham que é melhor pra você. Faz sentido? Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando pra vocês? Eu tô vendo que estão subindo aqui alguns coraçõezinhos, manda coração mesmo, porque isso, olha, faz com que esse conteúdo seja relevante, mas eu quero ver aí, comenta pra mim se tá fazendo sentido o que eu tô falando até aqui, com um joinha, com um ok, só pra eu saber aqui, né, e dar continuidade nessa live para vocês. Daqui a pouquinho tá acabando, mas a opinião de vocês é muito importante para que eu possa, né, contribuir ainda mais. Faz todo sentido, muito, muito obrigada. Espero realmente, né, que esteja fazendo sentido para você, porque esse é o meu objetivo. Trazer aqui um conteúdo que seja um conteúdo de valor para você. De forma alguma eu posso trazer algo aqui que não seja relevante ou que possa fazer alguma diferença na tua vida. Terceiro ponto, né? Então, o que é necessário? Vamos recapitular? Por que é preciso mudar? Porque mudança traz desenvolvimento, crescimento, traz muito aprendizado, faz com que você viva uma vida completamente diferente, você pode deixar um legado. As mudanças que você faz tomando de forma consciente, elas são muito positivas, mas grande maioria das pessoas não faz isso de forma consciente. Então, o que acontece? Se você tá numa zona de conforto, que é aquele lugar, né, que é tão confortável para você ficar, mas que gera procrastinação, comodismo, aumenta o seu nível de autossabotagem, você, pelas dores, medos, frustrações, faz com que você tome consciência do que não está bom e que você não queira mais, e aí você parte para uma mudança assumindo a sua autorresponsabilidade sobre a vida que você está levando, sobre a realidade que você está criando, sobre aquilo que você está aceitando, e decidir aceitar ou não mais essa condição. Passa a ter uma visão, é importante ter a visão do passado. O que eu vivi até hoje, que fez com que eu chegasse até aqui, que eu não quero nunca mais viver na minha vida. E a partir daí ter uma visão sensível do que você vai viver dali pra frente. E lembre de fazer isso, sempre trazer essa visão sensível de olhos fechados para você sentir de verdade. E posso te falar que até o ser mais racional da Terra, quando ele fecha os olhos para sentir, ele sente. Porque todos nós somos movidos pelas nossas emoções, por mais racional que uma pessoa seja. E eu sei que eu tô falando para pessoas aqui que tem várias características e tem racionais aqui, aquela coisa, mas será que ela tá falando faz sentido? Pratica um pouquinho do que eu tô falando, que você vai ver que faz sentido sim, tá? Eu te desafio a fazer isso, que você vai saber o que eu tô falando.
Mas aí o que é necessário para que essas mudanças aconteçam, né? Até aqui eu fui falando de percepções e de algumas coisas que é necessário você fazer, mas decisão é o primeiro ponto. Eu preciso decidir, sair da zona de conforto, mudar essa realidade, assumir a autorresponsabilidade, mudar a minha visão. Decisão. Uma vez que você toma decisão sem ação, ela não gera resultado. Você precisa mudar as suas atitudes, ter uma mudança sim comportamental, ter uma mudança sim de atitude, ter uma mudança de mentalidade, porque assim como você imagina, assim é. Então, se a tua vida está desse jeito, porque talvez você esteja imaginando ela desse jeito. Então, assim como imagina, assim é, tá? Então, ter uma atitude, entrar em ação da forma correta. E talvez nesse ponto de entrar em ação é que você precisa realmente de alguém para te orientar, de alguém para te estimular, de alguém para te conduzir, de alguém para te mostrar um outro caminho, de alguém para olhar junto com você e ponderar aquilo que precisa ser feito para que você possa fazer essas mudanças de forma assertiva. E aí entra o terceiro ponto que eu queria muito que você entendesse. Eu falei aqui sobre vulnerabilidade, eu falei aqui sobre algumas condições que muitas vezes nós nos limitamos, porque a gente não quer que as pessoas olhem as nossas fraquezas, a gente não quer nem que as pessoas da nossa família vejam as nossas fraquezas, porque a gente às vezes está ali suportando todas as coisas. E eu quero te dizer aqui que o terceiro ponto, primeiro, decisão, segundo, atitude, terceiro, humildade. Se você não tiver humildade, jogar fora o seu orgulho, jogar fora talvez a sua arrogância. Gente, eu não tô aqui ofendendo ninguém, mas nós trazemos uma arrogância dentro da gente muitas vezes. Se você não for humilde, trabalhar a humildade para que você possa agir de forma assertiva, talvez essas mudanças não sejam tão impactantes na sua vida. Decisão, atitude e humildade. Eu nunca fiz desse jeito, então peraí que eu vou começar a fazer, é ouvir. Um grande problema nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos profissionais, sejam eles relacionamentos pessoais, sociais, amorosos, é a comunicação. Nós temos um grande problema na nossa comunicação. Ora a comunicação é agressiva, ora a comunicação é passiva, e eu quero muito fazer uma live, trazer aqui um conteúdo para vocês a respeito de comunicação, porque como você se comunica, você acaba trazendo as consequências, né, para a tua vida, de resultados, de comportamentos, enfim. Mas eu não estou aqui para falar sobre comunicação. O que eu estou aqui para dizer é que na questão da humildade, você tem que ter ouvidos atentos, uma escuta assertiva, uma escuta atenta do que está acontecendo ao teu redor, ou do que talvez esse profissional que você buscou ajuda está falando para você, e realmente colocar em prática. Porque a humildade vai fazer com que você olhe para dentro de você de frente com o espelho e se encare como você é realmente. Se encare nas suas fraquezas, se encare nas suas forças e possa traçar o plano certo. Eu costumo sempre dizer, inclusive eu tenho um curso sobre isso, né? Que é a Trilha da Transformação. E o Trilha da Transformação eu trabalho exatamente isso. É um curso online onde você entra, onde você tem lá as ferramentas para você fazer. Eu dou o suporte que precisa ser dado. Mas esse curso Trilha da Transformação é exatamente você trilhar um caminho. Eu tenho alguns minutinhos, deixa eu falar sobre a trilha para vocês, não efetivamente sobre o curso. Quem quiser saber sobre o curso pode me mandar aqui um inbox, que eu vou compartilhar, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse curso, tá? Que já tá pronto, já tá na plataforma, você já pode adquirir se você quiser, mas eu quero falar sobre trilhar um caminho, trilha. Imagina assim que você está de frente para um campo, todo florido. Sabe aqueles campos lavanda? Imagina um campo de lavanda, onde você está entrando nesse campo de lavanda, no meio das lavandas, para atravessar para o outro lado. O que você está fazendo? Você está de um lado, só que o que você quer está do outro lado, só que tem um campo, eu estou usando lavanda aqui, tá? Que eu acho a coisa mais linda. Um campo de lavanda. Você vai passar pelas lavandas, então enquanto você está passando, você está pisando nelas, o que você está fazendo ali? O que você está criando ali para chegar do outro lado? Um rastro.
Aí você chega do outro lado, só que volta e meia você tem que voltar pra cá pra pegar as coisas que você deixou aqui e levar pro outro lado. Então, olha, eu vou por esse rastro. Quanto mais você pisa nesse rastro, mais ele fica solidificado. Então você acaba criando o quê? Um caminho. Só que nessa ida e vinda, que muitas vezes você tem que fazer, e eu tô fazendo isso, olha, isso aqui é feito na nossa mente, tá? Quando você vai, você cria um rastro, você volta, você vem por esse rastro, você volta pra lá, você está solidificando aquele espaço onde você já pisou sobre a grama, sobre as lavandas ou qualquer coisa assim, e você acaba criando o que ali? Uma trilha. E uma trilha feita, ela jamais é desfeita. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer trilha, mas quando você segue uma trilha, ela já tá ali há muito tempo, porque alguém um dia foi abrindo caminho, foi pisando, foi seguindo aquele caminho para que aquela trilha fosse feita. Então, trilhar um caminho de transformação é fazer com que você vá aos poucos, criando um rastro, criando um caminho e depois criando uma trilha. E lembre-se disso, uma trilha feita, ela jamais é desfeita. Você vai saber exatamente de onde você partiu, para onde você chegou. E se você precisar voltar, você volta não como a mesma pessoa de antes, você volta diferente e volta para o seu objetivo principal. Porque muitas vezes aqui, ó, na nossa mente, a gente tem que fazer esse caminho de volta, principalmente com a nossa história, que a nossa história faz com que a gente chegue até aqui. A sua história fez com que você chegasse até aqui. Eu tenho 4 minutos para terminar essa live. Deixa eu ver aqui, Raquel, amei esse tema comunicação, é a minha agressiva às vezes. Gente, comunicação é tudo, eu quero muito falar sobre comunicação com vocês. Sair da zona de conforto, buscar se amar, fazer o que te faz bem, é muito difícil decidir, realmente precisa de orientação de um profissional. Precisa, porque às vezes a gente está tão ali, né, envolvido dentro do nosso eu, que não é bom, que uma ajuda sempre vai fazer a diferença. A Si, fiz esse curso, a Si fez mesmo, maravilhoso. Gente, não é por nada não, mas o curso é bom mesmo, tá? Eu fiz com todo carinho, esse curso ficou muito bom. Panzinha, sabe de onde a Pamela, a gente tá assistindo a live e alegra meu coração? Tá assistindo lá do Japão, uma hora dessa, são o quê? 9, quase 9:10 da manhã. Pan, que delícia ter você aqui comigo, cada um de vocês que participaram dessa live, cada um de vocês que estão aqui, se fez sentido para você essa live, né, até agora que tá acabando, compartilha, talvez tem pessoas, talvez para você, nossa, clareou tal, mas eu já faço isso. Cuidado com os achismos, cuidado com talvez essa soberba que a gente traz naturalmente, isso eu já sei. A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre pode aprender muito mais. Se a sua vida já passou por mudanças e você quer ainda mais, então faça acontecer, busca por essa mudança. Talvez você esteja, um grande perigo você trilhar todo um caminho, sair da zona de conforto, tomei consciência, autorresponsabilidade, tive a visão sensível, fiz o que eu tinha que fazer e aí você tá aqui, achar que não precisa mais e descer de novo, cair para a zona de conforto. Por quê? Porque tem muita gente, eu conheço muita gente que chega no topo das suas decisões e atitudes e já acha que sabe tudo e aí acaba caindo na zona de conforto de novo. E acaba talvez sendo uma zona de conforto ainda pior do que a primeira. Então nós nunca, quando nós chegamos nesse ponto de decisão, atitude, onde você tem que trazer essa humildade mesmo para que você possa fazer acontecer, é você se manter sempre em constante crescimento, em constante aprendizado, porque do seu nascimento até a sua morte, a sua vida vai ser trilhada por mudanças, e a trilha melhor quem pode fazer é você, não é aquela que você é levada, mas aquela que você decide trilhar. Então eu quero finalizar essa live agradecendo muito você que tenha feito todo o sentido no teu coração, que você possa verdadeiramente parar, refletir o que precisa mudar hoje na tua vida, qual é a sua pior zona de conforto. Esse é o ponto de partida, e para as coisas acontecer, decisão, atitude e humildade, isso vai fazer toda a diferença.
Por aqui eu encerro com toda a minha gratidão a todos vocês que estão aqui comentando. Dulce, você chegou no final, mas a live vai ficar salva. Assiste ela desde o início, você vai entender tudo que eu falei. Eu falei bastante coisa aqui, fiz algumas metáforas que trouxeram muito sentido. Então é um prazer que você assista, que você comente. Gente, mande mensagem se você precisar de alguma coisa. Eu estou à disposição. Meu propósito de vida é realmente contribuir para que a sua vida seja muito melhor. Muito obrigada, muito obrigada. E eu vou aqui colocar essa canção para que você possa entender. Não sei se você já ouviu, mas ouça essa música da Kel Smith, Mudei. Presta atenção enquanto a gente está encerrando a live. Maristela, que bom, minha amiga, que você tá aqui. Obrigada. Gratidão, gente, a cada um de vocês, viu? Que participou aqui comigo. Um grande beijo. Semana que vem tem mais. Eu volto com uma outra live pra você. Vou preparar um conteúdo e venho aqui compartilhar com você mais um tema precioso para transformar a sua vida. E ó, quem quiser saber sobre o Trilha da Transformação, que é o curso que já está pronto, manda mensagem inbox para mim, que eu converso com você no inbox. Semana que vem eu falo mais sobre o Trilha, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe cada um de vocês.